Ver jovens buscando a face do Senhor. É necessário que você dedique toda a sua atenção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar um pouco mais calmo para eu poder poupar minha garganta para outra pregação. E como também a ministração hoje, ano passado eu trouxe uma ministração mais avivalista. Hoje eu vou trazer uma ministração um pouquinho mais técnica e temática. E ela é curta. Vamos ver se eu consigo cumprir essas duas promessas. Pregar uma pregação curta e pregar uma pregação em que eu consiga manter a minha voz. Amém? Mas que alegria ver esta geração buscando a face do Senhor. Uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Em breve serão vocês pregando, tocando, sendo monitor, trabalhando na cozinha, servindo, fazendo todas essas coisas. Eu posso ouvir um amém? Amém. Essa era a hora de você dizer um amém. Aleluia! O Senhor é bom, em todo o tempo sempre bom. Eu quero falar com vocês hoje sobre salvação. Quem trouxe o seu caderno e a sua caneta? Abana aí, levanta. Dá um Então anote aí, jogada de mestre. Jogada de mestre. Aleluia. Deus vai falar, amados, é o seguinte, o que eu quero com a ministração de hoje? Eu quero que você entenda o plano da salvação e saia daqui dizendo, uau, é isto que Cristo fez por mim. Então eu tenho que ser tão grato, eu estou tão endividado para com Ele, que por amor a Ele eu vou servi-lo a vida inteira. Não porque meu pastor pede, não porque meu líder de célula pede, mas porque eu amo. Porque Ele me amou primeiro, a tal ponto de ir morrer na cruz por mim. Muitos de nós entramos na igreja e fazemos dela o nosso clube social. Não está errado na igreja você ter o encontro de comunhão, de lazer e socialização. Mas isso tem que ser consequência de um fato que deve vir primeiro. O teu espírito ter renascido em Cristo. Ouça, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Espírito Santo não veio habitar na tua carne, a tua carne vai ser glorificada, é a última etapa da salvação no dia do arrebatamento. O Espírito Santo veio habitar no teu espírito, para o teu espírito conseguir dar a coordenada para a alma e para o corpo. O que foi renascido foi o espírito que estava morto nos delitos e pecados. Você foi ressuscitado e é nova criatura. As coisas antigas passaram, portanto deve-se fazer tudo novo na sua vida. Então hoje eu vou falar o basicão, a mesma mensagem que eu vou levar lá. Vou trazer aqui. Eu vou falar com algumas diferenças sobre o plano da salvação, para que você entenda ele na plenitude, porque no dia em que você aceitou Jesus, não tinha como nós, pregadores, explicarmos na plenitude. Talvez você aceitou Jesus até num dia que a palavra foi de edificação para os crentes.
Nem tinha palavra evangelística. Alguém falou, vamos lá na frente, você veio. Uma coisa que não me cabe na cabeça é pessoas que aceitaram Jesus. Desliga. Você estava mostrando o celular para o outro rindo e mostrou para o lado esquerdo, riu. Desliga. Oi? Uma coisa que não me cabe na cabeça é quando um jovem ou qualquer crente, ele levanta a mão para aceitar Jesus. Às vezes até se batiza, mas você tem que implorar para ele ir para o culto. É como se você tivesse que se ajoelhar e falar, por favor, entra no ônibus. Aí ele olha com aquele olhar de arrogância. Vou fazer um favor para esse meu líder aí. Eu vou dar uma alegria nesse domingo para ele. Vou lá no culto para alegrar ele. Você não está fazendo favor para Jesus. Você não está fazendo favor para líder. Você não está fazendo favor para pastor. Quando você evangeliza, quando você frequenta a célula, quando você discipula alguém ou é discipulado, quando você vai no culto, você não está fazendo favor para ninguém. O favorecido foi você. Graça é favor de Deus. O favorecido na cruz foi você. Porque você não tinha como pagar. Cristo fez o favor de pagar o preço do seu pecado. Então tire da cabeça. Isso é muita petulância, muita arrogância achar. Estou indo lá para dar uma alegria para o meu líder hoje. Você vai para a casa de Deus para adorar o Rei dos Reis. Você não vai porque é tal cantor hoje, é tal cantor no outro domingo. Não. Seu compromisso real é com Jesus. A sua aliança é com Jesus. Você entregou a sua vida a Jesus. Você foi salvo pelo sangue de Jesus. E óbvio, por obviedade, Ele te colocou no corpo de Cristo, que tem hierarquia, tem disciplina, tem discipulado, tem autoridade e tudo mais. Mas não é disso que eu quero falar hoje. O que eu quero que você entenda, você foi muito favorecido por Jesus para estar pisando no sangue da aliança e pensar que frequentar um culto é um favor que você está fazendo para alguém. O favor você já recebeu na cruz. Eclésia, igreja, eclésia é os agregados, é os assembleiados. É uma palavra que hoje significa igreja, mas ela já existia, era uma palavra grega que já existia. Quando alguém via um amontoado na praça, ouvindo um filósofo e cercando ele, eles diziam, tem uma eclésia ali, tem uns assembleados escutando um sábio ali na praça. O valor semântico da palavra mudou com o tempo e se tornou igreja no sentido cristão. Nós somos a eclésia, os assembleados que se reúnem em torno de um nome que é maior que todo nome. Então não me cabe na cabeça, se você teve um encontro com Cristo, ter que insistir para vir para um retiro. Eu vou. Será que eu vou? Irmão, eu tive um encontro com Cristo, mas rapaz, era multirão. O que tinha, eu queria estar lá. Se você olhar o encontro, é óbvio, de forma figurada, relatado pelas parábolas do Senhor Jesus, a mulher da dracma perdida teve festa. Filho pródigo teve festa. 99 ovelhas foi atrás de uma, achou, teve festa. Vinde, alegremos, se alegrem comigo porque achei a ovelha que estava perdida. Não me cabe na cabeça, se realmente o seu espírito for renascido, você começa a ter os sentimentos que o Espírito Santo tem. E você tem a explosão do primeiro amor. Então não me cabe na cabeça você entregar a vida para Jesus,
E ocorreu o oposto. Parece que baixa uma bad vibe, parece que baixa uma deprê, como se Cristo tivesse estragado a sua felicidade. Tá, eu vou para a igreja. O primeiro amor, ele explode dentro de você. Mas sabe, amados, é preciso você compreender o que Cristo fez na cruz, para você dizer, uau! Eu aceitei Jesus na rua. E aí, eu não entendia nada, eu virei. Hoje é pastor Vitor, ele era só Vitor na época, que me ganhou para Jesus. Ele tinha 5 horas de crente, ele. Eu virei para ele e falei, e aí, onde é a missa? Aí ele falou, não sei. Vou lá perguntar para um rapaz chamado Adalberto, que me ganhou hoje para Jesus, 8 da manhã. Ele nem falou ganhou, ele falou numa linguagem. Aí, chegou no sábado, ele falou, maluco, descobri lá onde é a parada. Nós dois ainda falamos em gira, nem tínhamos frequentado o culto ainda. Aí fomos lá. Eu chego naquela igreja, cabelo comprido, cheio de medalhão e cheio de anel de caveira nos dedos. Chego, a igreja vira. Quem é esse doido? Igreja pequenininha, cidade pequena, fim de 1993, virada para 94. A igreja, nunca tinha visto aquilo, e eu cheio de medalhão de hippie no pescoço. Entro, aí o pastor está pregando lá, e eu dei uma cotovelada nesse Vitor, e falei, tu contou a minha vida para ele? Aí ele falou, não, eu que estava pensando que você contou a minha para ele. Quem quer vir? E era o negócio seguinte, não tinha esse negócio de, fique de pé, por favor, um irmão vai te trazer junto, para ir quebrando aquela timidez da pessoa vir na frente, né? Não, era todo mundo sentado e o pastor fazia o apelo, quem quer vir? Me levantei e fui. Aí falaram para mim, olha, quarta-feira vai ter um culto de oração aqui, e depois do culto de oração a gente joga um tênis de mesa. Aí, meu irmão, falou minha linguagem. Falei, como é que é? É um culto de oração? Não, é a segunda parte. Vai ter um tênis de mesa. Aí, pulei o muro da escola, fui para o culto de oração. Aí 2 jovens já chegaram comigo, apertaram a minha mão e falaram, de segunda a quarta eu orei por ti. Aí, aquilo lá, uau, que legal, pessoas se importaram comigo. Aí, estou sentado esperando a minha vez na grade para jogar tênis de mesa, conhecendo os jovens da igreja. Eles tudo com receio comigo, porque eu era mal falado na cidade. Aí o pastor Flávio desce, jovem, pode subir no meu gabinete lá em cima? 9h40. Saí de lá 3 da manhã. Entupi ele de pergunta. Ele pegou, abriu um caderno onde ele tinha um desenho de uma estrada que mostrava um homenzinho de joelho, direita céu, aqui inferno. Ele explicou o plano da salvação e mostrou, isto aconteceu contigo, foi este preço que ele pagou. Irmãos, eu fui 1,1 km, dava 1, 2, 3 e dava um soco no ar e gritava, yes! 1, 2, 3 e gritava, yes, yeah! 1,1 km eu fui fazendo isso, porque eu falei, cara, Jesus, tu fez isso por mim, me amou desse jeito? Se você entendeu o que Cristo fez por você, quando você entende, você trouxe para a consciência. Quando você compreende, você internalizou. Quando eu digo, o estado do Pará compreende 150 municípios, ele abarca, tem 150 municípios dentro. Quando você compreende, você internalizou aquela informação. Ela só não é mais agora uma mera informação. Ela se tornou parte da tua vida. Então eu quero que você saia daqui hoje compreendendo plenamente o plano da salvação. Amém? Não precisam trazer coca para mim. Pode trazer água ou qualquer coisa relacionada a limão, de soda a Sprite a qualquer coisa. É que eu larguei as drogas leves e pesadas, tá? Amados, vamos lá. Deus fez o mundo pensando em você. Em mim? Em ti? Sim. Colocou o homem e deu a administração do mundo ao homem.
O local se chamava Éden, Jardim de Delícias. E lá foi colocado você. Fique com essa informação. Abra em Gênesis 3:22. Primeiro livro da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga eu estou procurando. Então disse o Senhor Deus, depois que o homem pecou, lá dentro do jardim. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Como assim? Aí ele explica aí. Passou a conhecer tanto o bem como o mal. Assim, aí ele apresenta o plano, Deus apresenta o plano ali para a Trindade. Assim, para que ele não estenda a mão, pegue da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor por isso lançou fora do jardim. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Fomos colocados no jardim do Éden e fomos expulsos de lá. Quando fomos expulsos? Depois do pecado. Agora ouça o que eu vou lhe falar. Presta bem atenção, porque isso traz o norte para a pregação. Isso vai ser a centralidade da pregação hoje. Para você entender o plano perfeito da salvação. A jogada de mestre. Você que gosta de anotar, a jogada de mestre é o título da pregação hoje. O homem foi expulso do paraíso. E isto não foi maldade de Deus. O homem foi expulso do paraíso, e isto não foi maldade de Deus. A expulsão do paraíso foi um ato de misericórdia. Vou repetir, e você precisa entender isso, porque vai dar o norte para você entender hoje o plano perfeito da salvação. A expulsão do paraíso foi um ato de misericórdia. Como assim, pastor? O que próprio Deus disse? Não está de enfeite isso aqui, ok? Não está de enfeite esse versículo. Vamos lá para o versículo e ver ele literal. Para que o homem não estenda a mão, pegue do fruto e coma, depois de comer, vai viver eternamente. Você já imaginou o homem comendo do fruto e vivendo para sempre, agora com a natureza destruída? Se você acha que a humanidade está distorcida, imagina sem o Espírito Santo e a terra toda entregue de vez, sem presença de Deus, a Satanás. Como que ia ser o homem que não pode morrer, mas vive em pecado? Antes que isso acontecesse, Deus fez uma jogada de mestre e tirou o homem do paraíso, para começar a apresentar para a humanidade o seu plano de salvação, que estava guardado desde todas as eras. Me escute, Deus sabia que o homem ia pecar. Deus, pastor, por que então não colocou já os que iam pecar no inferno e os outros no céu? Se você fosse para o inferno, você gostaria de acordar no inferno e você ia dizer o quê? Isso é injustiça. Eu não tive meu tempo na terra para decidir. É ou não é? Sim ou não? Vocês estão prestando atenção?
O plano de salvação foi pensado desde todas as eras antes de Adão e Eva pecar. Vocês estão compreendendo isso? Se Adão come do fruto e vive eternamente, agora a humanidade, Adão ia estar vivo hoje, só que totalmente satanizado. Toda a geração pós ele ia ser totalmente satanizada. Foi um ato de misericórdia, essa disciplina de Deus, de tirar o homem do paraíso, para começar a apresentar o plano de salvação para a humanidade. Até aqui, deixa eu perguntar, conseguiram compreender isso? Irmãos, eu não estou só com isso, quase 100% dos teólogos que eu fui pesquisar, não tem muita sapateado de catita para você fazer nesse texto e tentar achar a interpretação. É simples. Então disse o Senhor Deus. O que Deus disse? O homem se tornou como um de nós. Primeira informação. Como ele ficou? Conhecedor do bem, mas agora conhece o mal também. Então, para que ele não estenda a mão, coma do fruto e viva eternamente. Assim Deus o expulsou do jardim do Éden. Vocês têm dificuldade nessa interpretação? Não, né? É o que está aí. A Trindade conversando, vamos chegar no acordo? Vamos ter que expulsar ele, para começar o nosso plano, a nossa jogada de mestre. Ouça o que eu vou lhe falar. Quando Satanás cogitou, que tinha dado cheque-mate em Jesus, lá na cruz, Deus já tinha feito a jogada de mestre antes de todas as eras, e tinha escolhido você. Não fosse vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Você muito o amou porque Ele primeiro te ama. Amém? Então vamos lá compreender o plano da salvação. Amados, abra em Efésios capítulo 1, versículo 9. Rapidamente Deus me deu uns textos aqui para introdução, e eu acrescentei algumas coisas a mais. Então, dos 700 versículos, eu consegui aumentar para 800. Efésios 1, 9. Quem encontrou? Vamos começar no 8, para você contextualizar melhor. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus era um mistério guardado somente no coração de Deus. Os anjos não conheciam. Antes desta era, Deus tinha no seu coração já um mistério guardado. Os anjos viram Deus fazendo céu, terra, mar, estrela, tarará, animais, répteis, tudo, árvore, tudo. Os anjos estavam vendo. E só Deus sabia. Estou fazendo isso. Adão vai pecar. E eu vou expulsar o homem do paraíso. E eu vou apresentar o meu plano perfeito de salvação. Eu vou falar algo. Esta interpretação é uma das interpretações. Alguns rabinos acreditam que, quando dizem que é o homem para que Deus o visite, alguns rabinos acreditam que isso seria uma expressão dos anjos, quando viram Deus fazer a humanidade e ver que era diferente dos anjos, porque toda o universo sendo feito, tudo sendo feito, maravilhou demais os anjos. Uau, ele está fazendo tudo isso. Qual é o mistério no coração de Deus? Ele está fazendo todas essas coisas. Qual é o mistério? E de repente Deus agora faz um ser, eu e você, para Ele poder se relacionar conosco. E aí os anjos perguntam:
Quem é o homem para que na virada do dia ele possa visitá-lo? Porém, vou deixar bem claro, essa é uma das interpretações, ok? Porque a Bíblia não deixa bem claro. Versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação... versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Agora vamos lá. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Há uma vontade guardada desde toda a eternidade, que foi proposta na terceira pessoa, na segunda pessoa da Trindade. Preste atenção. Preste atenção. Coloca as duas mãos assim, ó. Uma aqui e a outra aqui. Faz uma massagem aí. Faz uma massagem aí. Com as duas mãos. Agora faz bem aqui. Agora mexe o pescoço. Agora você vai dar aquela esticada de braço, como se quisesse alcançar o teto, e a de perna, como se quisesse chutar para frente. Bem. A perna e aqui. Só aquele jovem ali de verde que não entendeu o comando. Aleluia. Segundo a sua vontade, que propusera em Cristo. Olha aqui para mim. Deus fez um plano e o propósito era: a segunda pessoa da Trindade desce, se faz homem e morre. Pegaram a chave? Sim ou não? Então vamos continuar. Tanto as do céu como a da terra. Versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação, presta atenção nessa palavra, da plenitude dos tempos. O que está querendo dizer aí? Deus fez uma reunião com a Trindade e propôs uma coisa: a segunda pessoa da Trindade vai morrer. Essa é a minha vontade guardada desde todos os tempos. E vai se cumprir quando estiver pleno o tempo. Quando foi que o tempo ficou pleno para ser propício dele morrer? Pergunta para o irmão que está ao seu lado: quando? Passou 2000 anos atrás. Não, mas eu quero uma resposta mais clara. Quando foi que o tempo ficou pleno, agora ele desce para morrer? Dá uma olhada aqui para mim. Dá uma olhada aqui. Quando a taça da ira de Deus se encheu plenamente, o que diz Romanos capítulo 5, do versículo 5 ao 8? Que a ira de Deus que era destinada para mim, caiu em Jesus. Dá uma olhada aqui. Quando o cálice transbordou, tinha que ser descontado em alguém. Quando a marreta ia descer, o teu rei, chamado Jesus, entrou no meio e aguentou a marretada nele. A ira que era para ser dispensada em você e em mim,
caiu sobre ele. Você está conseguindo compreender isso? Romanos capítulo 5, do versículo 5 ao 8. Deus desviou a ira de nós, e Jesus se colocou na frente e disse: pode vir em mim. A Bíblia diz: ele se fez pecado por nós. Todas as vezes que tentaram pegar e matar Jesus, não conseguiam, porque ele era perfeito e a morte não tinha autorização para tocar nele. Você está conseguindo compreender isso? A morte não tinha autorização para tocar em Jesus, porque Jesus era perfeito, nunca tinha pecado, portanto ele não tinha dívida com o pecado. Jesus se tornou endividado com o pecado, quando o pecado, ou endividado com a morte, quando o nosso pecado caiu sobre Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Porque se você entender esse plano perfeito da salvação, você salta de alegria e vai: uau, é isso. A cruz era para mim, a cruz era para você. Você está conseguindo entender isso? Uau. Mas Romanos 5 diz que a ira que era para mim caiu em Jesus. Aleluia. Nele, aliás, versículo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. O que é convergir? Trazer de volta todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha aqui para mim. Tenta imaginar Jesus morrendo na cruz e ele restaurando todas as coisas, convergir nele, tanto as do céu como as da terra, árvore, natureza, tudo estava numa direção para a perdição. Jesus, quando morre, fez convergir. Tudo passa agora por dentro dele para ser santificado. Fez convergir, tanto do céu quanto da terra, todas as coisas. E na plenitude dos tempos, quando foi o tempo exato para ele vir morrer, para resgatar a humanidade, ele veio e se colocou em nosso lugar. Hoje você é a justiça de Deus, porque o justo de Deus se tornou injusto para devolver a justiça para a humanidade. A humanidade que era injusta e pecadora, agora recebeu perdão de todas as dívidas. E o apóstolo Paulo diz: na cruz foi rasgado todo escrito de dívida. Você não está mais endividado com Satanás. Você não está mais endividado com o pecado. Você não está mais endividado com a morte. Você não precisa mais dar essa moeda de troca, porque Jesus deu a moeda de troca para me resgatar, para te resgatar. Jesus foi no teu lugar. Está ficando claro o plano de salvação? A gente já chega lá. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo seu propósito, daquele que faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aleluia. Lá no final do 12, os que de antemão esperamos em Cristo. Para você entender melhor, vamos para Efésios 3:11. Vamos começar no 10 para você se contextualizar melhor. Para que pela multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos príncipes. Vamos começar no 8, para entender melhor. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha só o que Paulo está falando. Para mim foi dada uma grandeza. Qual grandeza? Pregar o evangelho das insondáveis. Por que insondáveis?
Porque quanto mais você estuda o plano da salvação, você fica pirado. Uau, é muito profundo isso! O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar, e agora falar, manifestar, deixar claro qual seja a dispensação do mistério. Você vê que Paulo toda vez chama o plano de salvação de mistério. Sabe por quê? Por que será que Paulo sempre chama o plano de salvação de mistério? Porque era algo guardado a 7 chaves. Os anjos não sabiam, ele foi construindo o mundo, foi fazendo as coisas. Você pensa que Satanás tinha entendido o plano de salvação de cara? Não. Tanto é que ele tentou logo matar Caim, pensando, qual desses dois aí é o Salvador? Depois foi prometido um Salvador para os judeus. Tentou matar, não sabia quem era Moisés. Satanás, ele não enxergava no reino do Espírito quem era o Salvador. Por que até os 30 anos Jesus ia na feira, Jesus ia no comércio, Jesus ia para lá e para cá, não manifestava demônio? Ele não tinha se apresentado ainda, passado pelo batismo, para cumprir a justiça de Deus, para ser efetivado como sacerdote, e não tinha passado pelo jejum ali. Então Satanás não conhecia, até os 30 anos de Jesus, Satanás não sabia que aquele ali era o Salvador do mundo. Estava guardado a 7 chaves, o plano de salvação, o chamado, que Paulo chama de mistério, para ser revelado na plenitude dos tempos. Diz assim, versículo 9, para manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, presta atenção nessa palavra, desde os séculos, oculto em Deus. Você poderia estar pensando assim, o apóstolo está querendo pregar uma coisa aí, um pouco mística, para nos impressionar. Não, está escrito aí. Era um mistério guardado desde os séculos antigos, que estava oculto em Deus. Você acha que Deus se abala, amado? Você acha que Deus arranca os cabelos e diz assim, o que vai ser de mim? Você acha isso? Satanás se rebelou e levou 1/3 dos anjos. Você encontra Deus se desesperando? Adão peca e condena a humanidade à morte. Você vê Deus abalado? Você vê Deus olhando para o tabuleiro de xadrez e se descabelando e achando que não tem mais jogada para ele? Você acha que Deus se abalou com a queda de Adão? Ele já tinha um plano oculto no coração dele, guardado desde todas as eras. E esse plano incluía você estar sentado aqui. Se você entendesse essa explicação de hoje, você nunca mais vai passar na tua cabeça de querer se desviar, de querer faltar culto. Você vai dizer, eu quero estar na casa do Senhor para adorá-lo pelo que Ele fez por mim. Um plano oculto em Deus, estava guardadinho no coração dele, que criou todas as coisas para quê? Para quê? Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Quem é que vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus? Nós.
para que a igreja consiga manifestar a multiforme sabedoria de Deus e se torne conhecida. Este mistério agora se torne conhecido até dos principados. O que eu falei para vocês? Que Satanás não sabia quem era Jesus, pensou que era Moisés, pensou que era ou Abel ou Caim, não sabia quem era Jesus. Herodes mandou matar todos os garotos abaixo de 2 anos. Jesus cresceu até os 30 anos, Satanás não sabia quem era o Machia, o Messias. Mas agora, até principado e potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno, amados, na eternidade passada, Deus já tinha feito o que aí, ó? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Satanás pensou que quando pregou Jesus na cruz, tinha dado checkmate. Ledo engano, porque ao 3º dia, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus disse: eu dou minha vida e eu mesmo a tomo de volta. Ninguém pode tomá-la de mim. Ele não tinha pecado. Por isso que tentavam pegar ele, nunca pegava, ele se transportava de um lugar para o outro num piscar de olhos. Mas tinha um segredo oculto que principados ninguém sabia. Segunda Timóteo 1:9. Que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo. Então o meu chamado só aconteceu quando Cristo morreu na cruz? Não! Olha o que está escrito aí: foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Irmãos, Deus é eterno, e antes desta era que se conta segundo, dia, semana, mês e ano, antes de tempos eternos, Deus já tinha planejado: a Maria vai me servir, Joãozinho vai me servir, Jean vai me servir, Adriano vai me servir. Deus nos fez uma santa convocação em Cristo, mas não foi na hora da cruz. A cruz foi para confirmar um plano eterno. A cruz foi para confirmar que o Salvador resgataria muitos. Amém? Você foi chamado desde toda a eternidade. Amados, Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Deus disse assim: porém, depois que Adão pecou, disse assim: porém, inimizade, deu a sentença para Adão, para Eva, agora vai dar a maldição para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher vai ferir a tua cabeça, e tu vai ferir o calcanhar dele. Ali Satanás entendeu: vai vir alguém nascido de mulher que vai esmagar minha cabeça? Não vou deixar. Então, nasceu Caim e Abel, ele logo deu um jeito de um tentar matar o outro. Um tentar matar o outro.
Foi esse o plano que a serpente entendeu. A partir daí, ouça, para você entender agora, para a gente ir ligando todos os fios. A partir daí se estabeleceu um preço. Olha aqui para mim, eu estou com a minha Bíblia na mão. Nós dizemos que esta é a carta de amor de um pai para nós. Está correto, está correto. Mas antes de ser uma carta de amor, dá microfonia se eu descer embaixo? Me escute. Antes, meião. Antes de ser uma carta de amor, isso aqui é um livro jurídico. Antes de ser uma carta de amor, isso aqui é um livro jurídico. O advogado fiel foi defender tua causa no tribunal de Deus. Porque você estava, no dia que Adão pecou, fomos por misericórdia expulsos do paraíso. Se ficássemos no paraíso e comêssemos do fruto, seríamos eternos. Mas eternos amaldiçoados. Fomos expulsos do paraíso, mas continuamos, olha a jogada de mestre, continuamos amaldiçoados. Mas agora Deus propiciou a Deus agora poder apresentar o plano dele de salvação. Quando Adão pecou, foi dada uma sentença para Adão, para Eva e para a serpente. Uma condenação jurídica. Diante do tribunal de Deus, mesmo depois da morte de Jesus, Satanás não cessou as acusações. O que diz o livro de Apocalipse? E o acusador que os acusava de dia e de noite foi vencido. E os eleitos venceram, como diz lá, venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra que deram. Antes de ser uma carta de amor, este é um livro jurídico que está explicando como o teu advogado fiel chegou diante do tribunal de Deus e conseguiu vencer o promotor de acusação. Porque você já estava condenado. Cristo reverteu a condenação. Ouça! Não é pouca coisa. Se você não entender isso, se você entender isso, compreender, explode o teu peito de alegria. Você já era um condenado. Diante do tribunal de Deus, o justo advogado, o advogado fiel, reverteu a tua causa. E o promotor de acusação, que era Satanás, perdeu, porque o sangue do Cordeiro te lavou. Você não poderia pagar o preço do pecado. Você não poderia pagar o preço exigido. O preço era a morte. E somente uma ovelha limpa que nunca pecou poderia ter ido à cruz para morrer por você. Ele foi em teu lugar e reverteu uma coisa que já era fato. Você estava condenado nos seus delitos e pecados.
você já tinha uma sentença de morte sobre você, e essa sentença era lago de fogo para todos sempre. Mas Cristo muito te amou, que resolveu ser o advogado de defesa, e foi diante do tribunal. Você sabe qual foi o tribunal? O maior tribunal do mundo, chamado cruz. Lá naquele dia ele reverteu a sentença a teu favor. Aleluia! Se você entender esse plano que estava guardado desde todas as eras e tempos eternos, e aí na plenitude dos tempos Deus revelou. Tanto é que Satanás não tinha entendido plenamente, porque ele pensou que tinha vencido o Mashiach. Mas ao terceiro dia, Jesus se levanta, esmaga a cabeça da serpente e pega a chave. Abra em Apocalipse 1,18. Me veio esse texto à cabeça. Quem está conseguindo hoje ter mais compreensão ainda do plano da salvação, da jogada de mestre? Satanás pensou que tinha dado uma rasteira em Deus, coitado. Deus já tinha, antes de fazer o mundo, completado o seu plano em Cristo Jesus, e só esperou o tempo pleno para apresentar, até como disse Paulo, até para os principados e potestades. Vamos começar no 17 para contextualizar. O apóstolo João diz, na visão de Apocalipse: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o alaf e o tav. Eu sou aquele que vive. Um dia eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele venceu por mim e por você. Ele reverteu a sentença de morte. Agora você vive. E se você fechasse os olhos hoje, você ia abrir e contemplar a face do amado, e ele estendendo a mão e dizendo assim para você: vinde, benditos do meu Pai, entrem, porque este é o lugar que eu preparei desde todas as eras para você morar comigo. Oh, glória! Aleluia! Romanos 3:23. Senhor, me ajuda a lembrar de Apocalipse 1:18 hoje, ou na terça. Romanos 3:23. 6:23. Me enganei. 6:23. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. O que Paulo entendeu de Gênesis 3:15? Morte tem pagamento, salário. Agora você consegue entender melhor quando a gente ensina para você falar assim: eu sou a justiça de Deus. É que você não tinha essa moeda. Olha aqui para mim, olha aqui, ó. Olha aqui. Seu bolso estava vazio. Você não tinha como pagar. Você estava lascado. Você estava ferrado. Você estava endividado. A porta do inferno já estava aberta para você ser lançado lá dentro. Aí aparece Jesus, o irmão mais velho, e diz: eu pago. Tira uma moeda chamada morte, joga na mesa do juiz e diz: eu desço, eu vou pagar o preço que ninguém consegue pagar. Vou verter o meu sangue por eles. Essa era uma hora para você dar glória a Deus. O pecado trouxe muitas consequências e gerou morte entre nós. Mas o justo, o advogado fiel,
venceu o promotor de acusação que nos acusava de dia e de noite. Aleluia. E aí Deus começa a apresentar, quando expulsa Adão e Eva do paraíso, Deus começa a apresentar o seu plano para a humanidade. A humanidade se torna má, da geração de Adão vem homens maus. Deus manda o dilúvio e salva um homem justo da época chamado Noé. Mas da geração de Noé não surge ninguém bom, alguns bons. Da geração de Noé aparece um outro justo na Mesopotâmia, na terra de Ur, na Caldeia, chamado Abrão. E ele diz: desse homem eu vou fazer uma nação, mas essa nação não se torna justa. Para esse povo, Deus dá leis para cumprirem, mas eles não cumprem. Para este povo, Deus dá um mandamento de sacrifício individual de ovelha e de um sacrifício anual dentro do Santíssimo Lugar. Faz de conta que aqui fosse o templo de Salomão, o templo do deserto, o tabernáculo de Siloé. Aqui seria o Santíssimo Lugar e um véu aqui que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer o sacrifício de perdão do povo, expiação, para que seja levado os pecados embora. E aí eles pecavam durante o ano, no outro ano faziam outro sacrifício. Fora isso, tinha o sacrifício individual. O cutelo no pescoço, pegava o sangue e borrifava na pessoa. Deus foi apresentando para o homem entender o cordeiro que tira o pecado do mundo que viria. Deus foi apresentando planos, mas nenhum limpou a humanidade. Somente um poderia derramar sangue e tornar os seus filhos mais alvos que a neve. Somente Jesus Cristo, o plano perfeito. Deus fez a jogada de mestre e Satanás pensou que tinha vencido Deus. Se eu mato o Rei dos Reis, venci. Mas ele não contava que ao terceiro dia Jesus Cristo tomaria a sua vida de volta. Pega o meu, pega o teu, pega o nosso pecado, coloca nas costas e lança no inferno. E de lá ele ressuscita com a chave da vitória e da morte. Eu estive morto, mas agora vivo. E agora eu tenho em minha mão a chave do inferno. E eu tenho a chave da morte. Está conseguindo compreender o tamanho do plano? Deus pensou em você na eternidade passada, como disse lá, antes dos tempos eternos, Deus tinha pensado em mim e em você. Ele não pensou em você agora. Às vezes a gente fica desesperado com o amanhã, sendo que antes de toda a eternidade Deus já tinha pensado em todas as coisas. Dilúvio, arca, Noé, nada saiu uma geração boa depois. Abraão não saiu uma geração boa. Vem Moisés e dá a lei para o povo não consegue cumprir, não consegue, vai os sacrifícios se tornam meros rituais. Mas sabe, quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente tem um encontro com o Rei dos Reis, é o momento em que nós apresentamos a nossa antiga vida para Ele. E Ele nos dá a dele. Ele morreu na cruz e a nossa morte exigida agora é entregar nada que presta em nós. Amados, a nossa vida, quem saiu ganhando nessa troca foi nós. Cristo pegou nossa vida imprestável e deu a dele para nós. Essa troca de moeda, você saiu ganhando. Quando você deu a sua vida para Jesus, que não valia nada, e Ele deu a dele que vale tudo, que troca de moeda é essa? Entenda, você saiu ganhando. Você é o favorecido. Você não fez nenhum favor para Jesus.
Você é totalmente favorecido pela graça de Deus. Graça é favor de Deus. Amém? É o favor imerecido. Abra em Isaías 53, para nós irmos já para os finais. Quem hoje saiu entendendo melhor o plano de salvação? Porque eu quero que você saia daqui entendendo o plano da salvação. Se você compreender plenamente, irmão, você para de dar problema para o seu líder de célula. Eu não estou dizendo que o seu líder de célula não vai ter carrapicho para tirar de ti, não vai ter matinho que veio grudado na tua lã, não vai ter que dar um banho de torneira e tirar a lama da tua lã. Não estou dizendo isso. Mas mesmo com todos os problemas que você ainda tem, devido você ser tão agradecido a Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai estar lá, pastor, bora para o evangelismo, vamos fazer as coisas e tal. E você ainda vai ter coisa para ser curado, você ainda vai ter coisa para ser liberto, enganos, sofismas na mente ainda para curar. Mas sabe aquela pessoa que vem para Jesus e ainda tem que se libertar de gíria, libertar de um monte de coisa, mas está lá, vamos lá, estou contigo pastor, estou contigo, Jesus, eu não te abandono, e vai mesmo, é porque compreendeu o plano da salvação, e no caminho vai sendo curado. Irmão, se você compreendeu hoje o preço que foi pago, e o plano e a jogada de mestre que tinha sido feita em teu favor, antes de todas as eras, irmão, como você para de dar problema na igreja? Você passa a ser solução. Ficou claro para vocês? Então vamos para Isaías 53. Começar no 4, para haver melhor contextualização. Certamente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa profecia foi feita 750 anos antes de Cristo. O profeta Isaías descreve alguém que sofreria na cruz. E vamos entender isso aqui agora. Certamente, com certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o tínhamos, reputávamos por aflito. Nós considerávamos, esse é um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, de verdade, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje permite eu ter paz, esse castigo estava nele. Por isso eu consigo ter paz. Porque eu que deveria ser castigado, mas ele recebeu a pena em meu lugar, e agora eu que era inimigo de Deus fui reconciliado com Deus. A Bíblia diz: Deus reconciliou consigo a humanidade através de Jesus. Amém? Então, eu que era um dia inimigo, só posso agora ser amigo e ter paz de volta, e ter voltado ao Éden. Por quê? Porque alguém aceitou viver essa falta de paz. Alguém aceitou ser atribulado, oprimido, ferido de Deus em meu lugar. Alguém tirou a moeda chamada morte e disse: eu vou. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Deus pegou meu pecado, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não é o que está aí? O meu pecado e o teu pecado, Deus fez cair nele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro, ovelha muda foi levado ao matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Resumindo, Deus faz o homem peca. Deus estabelece uma lei: se pecar, certamente morrerá. Deus ali estipulou um preço. Pecado sempre vai ter um preço: morte. Adão desafia e peca. Agora Adão deve uma moeda chamada morte. Adão e Eva não têm como pagar essa moeda. Eu e você não temos como pagar. Estávamos sujos dos nossos pecados. Mas uma ovelha limpa que nunca pecou, andou entre nós, chamado Jesus Cristo de Nazaré, foi à cruz e morreu no meu e no teu lugar e pagou a moeda. E este era um plano oculto em Deus, guardado antes da eternidade, para ser revelado até para principados e potestades em tempo oportuno. E você estava cego no mundo, caminhando no seu delito e pecado, e Jesus Cristo abriu o seu olho, quando um dia um pregador chegou em você e falou: quero te convidar para o culto jovem, quero te convidar para uma célula, quero te convidar para um culto da igreja. E ali você foi, os seus olhos se abriram e você entendeu: eu não tinha destino nenhum a não ser inferno, mas Jesus mudou minha rota e me chamou para andar com Ele, e agora eu tenho direito à eternidade com Deus. Eternidade todo homem e mulher tem. O problema é a qualidade da eternidade. É passar eternidade no inferno ou passar eternidade no céu. Você escolhe. Se você entendeu hoje, você não é mais um frequentador de um clube social. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu curei. E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim. Sede lançados no fogo, que arde para todo sempre. Mateus 7. Então, meu amado irmão, você estava condenado. Você foi salvo. Os dons não identificam a salvação, apenas é uma manifestação de unção. Unção é poder. Quando você ouvir falar a palavra unção, unção é poder para realizar. Ok? Isso é unção, poder para realizar algo que você não conseguia. E agora o Espírito Santo te ungiu para aquilo, agora você faz na unção, no poder dele. Ok? A manifestação da sua salvação é você ser semelhante a Cristo. A manifestação de que você tem espírito renascido é se realmente agora Ele te deu nova vida aí dentro. O Espírito Santo veio morar no teu espírito, não veio morar na tua carne. Última etapa da salvação é redenção da carne. Quando a trombeta tocar, você vai ouvir o teu nome, sua carne será glorificada, e aí você subirá. Mas Ele veio morar no teu espírito. O teu espírito foi salvo. Se o teu espírito não foi salvo, você é um frequentador de igreja, você vai ser decepcionado na porta do céu, e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você se torna conhecido quando o teu espírito renasceu de verdade, você ressuscitou em Cristo. Com Ele morremos e com Ele ressuscitaremos. Amém? Abre em João 1,12. Estamos finalizando agora. Toda vez que eu falo que estamos finalizando, surgiu um amém dali, bem? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amado, a
Bíblia é uma carta de amor de pai para um filho. Antes disso, ela é uma carta jurídica, mostrando como que juridicamente Deus resolveu uma pendência de dívida sua no tribunal. E o acusador perdeu. Mas agora, eu quero falar disso. Deus tornou um condenado em filho. Uau! Fica de pé aí no seu lugar. Fica de pé. E agora pensa comigo, você não vai nem para banheiro nem para água. Só depois eu chamo você aqui na frente. Pensa comigo. Éramos condenados. Olha aqui para mim. Alguém já lhe fez mal? Sim ou não? Você tem alguém que já, mesmo que seja mínimo, lhe fez mal? Na escola, na sala de aula. Tem alguém que já lhe fez um mal meio que moderado? Tem alguém que já fez o mal, assim, já um pouco mais grave para você, sim ou não? Não importa a intensidade, eu lhe pergunto. Não estou perguntando se você está emocionado agora, mas você conseguiria pegar essa pessoa, colocar na casa e falar, eu vou te adotar? Sim ou não? Nós ofendemos Deus. Nós ofendemos Deus lá no Éden. E Ele fez um plano de resgate antes de todas as eras e matou o filho dele para pegar nós que éramos inimigos dele e dizer, entra no meu reino e te faço filho. Caiu a ficha agora do tamanho do plano da salvação? Eu e você, nós éramos inimigos dele. E ele pegou, matou o filho dele na cruz e disse, vinde benditos do meu Pai. Eu boto vocês que eram meus inimigos na minha casa e a partir de hoje eu te chamo de filho. João 1:12. Isso não é para amar Ele mais ainda? Entender isso não vai se amar mais ainda? Não é possível que depois desse esclarecimento de hoje, você não vai tomar uma decisão de amar esse Jesus, e de se trancar, ter seu tempo secreto, de adoração, de amá-lo, de abraçar Ele, de querer viver com Ele, agradecido pelo que Ele fez. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça. Irmão, é sempre uma questão jurídica. Ele teve que dar o preço, foi lá e deu o filho, para você não receber condenação, mas agora você receba a vida eterna. 1 João 5,12. 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A partir de hoje você não frequenta mais a igreja só porque tem bons amigos ali, porque tem uma resenha legal, tem uns piqueniques, tem uma bola, tem uns retiro legal, porque é o teu clube social. Não. Me ouça. E se tiver perseguição no Brasil?
Aí não tem mais o retiro legal, não tem mais o piquenique, não tem mais ministério de dança, não tem mais ministério de louvor, não tem mais ministério de recepção. Todo mundo tem que se reunir no milharal, nas plantações, na floresta, escondido. Tem que fazer quartinho abafado para não sair som, para os vizinhos não escutar. Fazer cultinhos no máximo de 8, 10 pessoas. E aí, o que sobra do teu cristianismo? Ah, acabou a resenha, acabou o clubinho social. Não tem mais caixa de som, não tem mais igreja. Agora o que sobra é um grupo estratégico que 8 se reúne ali, 5 aqui, 7 ali, conforme o tamanho da sala dos irmãos. É nas matas. O que sobra? A tua essência é o teu espírito renascido. Porque você, se Jesus não voltar, vai para o cemitério. Essa carne aqui, ó, vai para o cemitério. O que vai para a eternidade com Deus é o teu espírito renascido. Se você não ressuscitou de verdade e ainda continua morto no delito e pecado e só frequenta porque é um clubinho social legal, você vai ouvir a frase: apartai-vos de mim e sede lançados no fogo eterno, porque eu não te conheço. Quer se tornar conhecido? Tem que ter o espírito renascido, porque até Satanás reconhece no reino do espírito quem teve novo nascimento, não só levantou uma mão. Isso também traz temor, não traz temor? Essa ministração traz alegria de descobrir o que Cristo fez por nós, mas também não traz um certo temor para você se preocupar. Peraí, será que então eu só frequento porque acho a igreja um clubinho legal? É o único lugar que meu pai e minha mãe deixam ir? Ah, eu nasci no lar evangélico, eu sou filho de evangélicos. Ei, você precisa ter encontro pessoal com Jesus. Você não vai subir na saia da sua mãe, não vai subir agarrado nos pés do seu pai. Salvação é individual e cada um tem que ter o seu relacionamento pessoal e seu encontro pessoal com Cristo, para poder dizer igual Jó: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Jó 42. Mateus 16, 24. Fique de pé. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, quer ser salvo, a si mesmo se negue. Agora eu estou chegando no último ponto. Como eu identifico que você está salvo mesmo? Você consegue negar a si mesmo? Não. Qualquer coisinha na igreja, eu já digo, vou sair, faço meu biquinho para o meu líder logo ficar desesperado e falar: não, não vai. A gente vai te agradar mais um pouquinho para você ficar. Aí eu vou fazer meu biquinho para meu líder ficar desesperado, porque eu não consigo negar a mim mesmo. Se alguém quer vir após mim, vai ter que fazer o seguinte: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, aí siga-me. De repente você só está seguindo uma rede jovem legal. Porque já estão me chamando para fazer parte do ministério de teatro. Porque já... Tudo isso é legal você fazer. Mas eu quero saber se você teve espírito renascido. Porquanto, agora vem a explicação final para explicar a sentença anterior. Então ele vem: porquanto você quer salvar a sua vida, então você vai ter que perder sua vida. E quem perder sua vida por minha causa, aí encontrou salvação de verdade. Se não teve perda nenhuma, você ainda não encontrou a salvação. Se você entregou sua vida para Jesus, mas não perdeu nada ainda, você não está salvo. A matemática de Jesus é bem clara. Se foi para ele, tem que ter perda. É diferente a matemática do céu.
Perder o bar, perder a caipirinha, perder as resenhas com os amigos do mundo, resenha que não te leva a nada, só faz dar vontade de voltar para lá. Às vezes até coisa lícita você vai ter que perder. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, outras traduções, tudo eu posso, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,13. Jesus disse, apresentais fruto de arrependimento. Se não tem fruto, não teve arrependimento. Não tendo arrependimento, não tem salvação. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para acontecer um ato jurídico, para ser cancelados os vossos pecados. É o que está lá. Juridicamente vai ser resolvido o teu problema, se você arrepender e converter. Aí sim é cancelado o teu pecado. Senão não. Senão você só levantou a mão, porque se emocionou. Porque depois da célula tem uma bola, que é aquela estratégia, né? Aí você achou o grupo de irmão legal. Enquanto você só tiver com esse tipo de pensamento, no dia que você achar alguma coisa mais legal, você vai para lá. O satanismo está mais legal, aí você vai para lá, porque você não teve o encontro com o Rei da Glória. Vou pedir para a banda subir. Não consegui prometer o que eu falei, eu não consegui cumprir o que eu prometi, né? Ser mais curto. Levanta a mão de toda a verdade, não precisa levantar a mão. Se ainda o mistério ficou muito oculto para ti, não levanta. Mas se você teve maior compreensão, do plano de salvação hoje, levante a mão. Ficou muito mais claro para ti o preço. O que Jesus fez juridicamente em teu favor. Resumo, ele resolveu uma parada que você não podia resolver. É isso. Ele resolveu uma coisa que você não podia resolver. Você não tinha como pagar. Ele entrou na frente e disse, Pai, pode traspassar. Está aqui, 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de lanças traspassaram ele. Pecados de toda a humanidade. Lá na cruz. E ele foi moído pela nossa iniquidade. Traspassado pelo meu pecado. Lá na cruz, ele recebeu um sofrimento na carne muito terrível, mas o maior sofrimento foi no espírito. O homem que nunca pecou, foi traspassado pelo meu pecado, e traspassou ele. Está conseguindo compreender? Então eu quero fazer uma coisa, que você vai fazer uma oferta de qualidade da sua vida. Sei que você já aceitou Jesus. Isso eu não questiono, você já aceitou Jesus. Mas você vai fazer uma oferta diante do altar, dizendo, Pai, eu não poderia pagar o preço. E o Senhor pagou. A minha vida eternamente é sua. Se o Senhor me mandar, vai não sei o que, vai não sei o que, eu farei. Minha dívida contigo é impagável, Pai. Então você vai apresentar uma consagração plena da sua vida. O jeito de falar, jeito de vestir, jeito de andar. Você vai, Senhor, eu vou ser a cópia daquele que muito me amou, eu vou ser a cópia dele aqui na terra. Mas você vai fazer isso com tanta sinceridade, porque você tem que ter temor. Não pode ser efeito manada. Vem todo mundo, porque eu vou ficar com vergonha. Se você não quer, eu quero ficar na igreja só sentado no último banco, levantando plaquinha. Nota 8 para o louvor. Nota 9 para o teatro. Como julgador, irmão, não vem forçado aqui na frente. Não vem.
Jesus foi de vontade própria, ele mesmo disse: eu dou a minha vida e eu mesmo a recupero. Foi o trabalho da Trindade. A Bíblia diz, Jesus disse que ele recuperaria, mas a Bíblia também diz que foi o Espírito de Deus que ressuscitou Cristo lá. Então agora eu vou te convidar para você fazer uma consagração plena da sua vida. Jeito de falar, de andar, jeito de viver, de se comportar. Não estou pedindo para você ser santo amanhã, mas Senhor, minha vida é tua, em toda plenitude é tua, porque eu entendi a cruz. Então negue-se a si mesmo e venha aqui na frente, enquanto é entoado esse cântico. Você entendeu? Pode vir. Só não tranca os corredores para poder caber. E quanto mais para frente você vier, mais vão caber os outros. Mais pertinho do altar, mais caberão os outros.